Amém. Pensamento do dia. Está preparado o pensamento do dia? Agora às 6h39. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Mateus 5:3. E bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Dois pensamentos. Esses pensamentos Jesus nos trouxe no livro de Mateus. Ele fala: bem-aventurado, feliz os pobres de espírito, os humildes. Quem são os pobres de espírito? Quem são os humildes? São aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, que reconhecem que precisam de Deus. São aqueles que sabem que pelas suas próprias forças não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Então, bem-aventurados os pobres em espíritos. São aqueles que não são arrogantes. São aqueles que se aproximam da presença do Pai, sabendo que precisam da forte mão, precisam do conselho, da sua proteção, porque sozinho não é possível prosseguir. Felizes esses que sabem que se não fosse por Deus, se não fosse pela misericórdia do nosso Pai, nós já estaríamos, mortos. Esses são felizes, porque esses conseguem entrar no reino de Deus. Esses conseguem chegar até a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E com esse pensamento em mente, eu quero pensar, eu quero conversar um pouco com os irmãos, com os amigos. Eu vou fazer uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. A pergunta é: quem poderá ser salvo? Quem poderá ser salvo? E para ilustrar essa pergunta, eu quero pensar um pouquinho num texto que está em Mateus 19, de 16 a 26. Então, Mateus 19, de 16 a 26. Ele traz um caso, algo que aconteceu com Jesus, que é algo muito interessante. Eu quero meditar com os irmãos um pouquinho nesse texto. O texto diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós conhecemos esse texto, né? Esse texto é bem lido, mas eu quero pegar alguns detalhes. Eu quero que os irmãos meditem comigo em alguns detalhes. Chega um jovem rico para Jesus e pergunta: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Olha a pergunta dessa pessoa. O que farei de bom para ter a vida eterna? Ele já condiciona na mente dele algo que está em suas mãos. O que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna? Não só o que poderia fazer de bom. Na cabeça desse jovem, enquanto
né, quanto mais ele fizesse de bom, maior a possibilidade de estar junto com Jesus ou com Deus na vida eterna. A condição dessa pessoa era fazer o bem. E fazer o bem, por isso ele herdaria o reino de Deus. E Jesus, ele vai dando corda, né, nesse pensamento, ele vai dando espaço para esse pensamento. E ele fala, tá bom, se você acredita que o bem, que fazendo boas obras você vai herdar o reino, então faça, respeite os mandamentos, respeite a lei, segue tudo bonitinho, aquele script bonitinho. E o jovem fala, mas eu sigo isso, eu sigo tudo, né, de forma tranquila, eu não adultero, eu não mato, eu sou honesto, eu não sou ladrão, eu faço tudo conforme a lei manda. Eu dou minha contribuição, sou dizimista, eu faço tudo bonitinho. Então, o que ainda falta? E Jesus continua, né, nesse pensamento. Ok, então você quer ser perfeito pelas suas obras. Então, pega tudo que você tem bastante bens, né? Doa aos pobres e siga-me. E aí essa pessoa, ela recua. Ela recua porque, né, o coração dela está na riqueza que ela tem. Acabamos de ver no pensamento do dia, bem-aventurados os humildes, mas não é humilde fisicamente, materialmente falando, é humilde em espírito. Essa pessoa, ela era rica materialmente e ela colocava esperança, colocava a fé, colocava, né, a vida dela na riqueza material que ela possuía. Por isso ela se sentia espiritualmente rica. Mas Jesus fala, não, os humildes espirituais, aquele que sabe que tudo que tem na terra aqui não faz muito sentido, é passageiro, esses herdam o reino dos céus. E quando ele pede para essa pessoa, então deixa todos os seus bens e siga-me, doe aí aos pobres e siga-me, essa pessoa recua. Ah, não, isso é muito pesado para mim. Isso para mim não faz muito sentido. Jesus então vira para os discípulos, né, e diz, dificilmente o rico entrará no reino de Deus. Aquele que se acha rico, rico espiritualmente falando. Nós não podemos confundir aqui a riqueza material com a sensação de riqueza espiritual. Porque riqueza espiritual nós só temos quando estamos debaixo da graça de Jesus, quando estamos cheios do Santo Espírito. E Jesus disse, né, é mais fácil que um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus responde, né? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Os discípulos também não entendiam isso. Não entendiam que Jesus estava falando da riqueza espiritual. Jesus estava falando em reconhecermos que nós precisamos de Deus e que não importa o que nós tenhamos aqui na terra, não importa o que nós façamos aqui na terra, isso não vai ser suficiente para nos levar até Deus. Muitas vezes, hoje, pensamos igual a essa pessoa. O que eu posso fazer para alcançar, né, o reino de Deus? E Jesus responde, você não pode fazer nada, para o homem é impossível fazer alguma coisa. O homem não consegue alcançar Deus. O homem é falho, é pecador. O homem, por causa desse pecado, está separado de Deus. Então, para mim, para você, é impossível fazermos alguma coisa. Mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis. Hoje nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso à salvação por meio de Jesus Cristo. Porque Ele enviou Jesus para nos libertar de todo o mal e para nos libertar de todo o pecado.
Então, bem-aventurado os pobres, os humildes de espírito, ou seja, felizes são aqueles que reconhecem que precisam de Deus, que precisam de Jesus, que se não fosse por eles não haveria nenhuma possibilidade de estarmos próximos do Pai. Felizes são essas pessoas. Para o homem é impossível chegar a Deus. Hoje, se nós somos ricos do Santo Espírito de Deus, devemos agradecer ao Pai. Agradecer ao Pai, porque Ele, de forma bondosa, misericordiosa, nos chamou, nos atraiu, mudou o nosso pensamento, mudou a forma como nós vemos as coisas. De forma bondosa, amorosa, eterna, nos tomou nos braços. Para o homem, é impossível chegar a Deus. Tudo depende de Deus, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E como você anda, como você tem pensado no seu dia a dia? Você coloca a sua esperança nas suas obras? Você coloca a sua esperança no seu próprio braço, na sua inteligência? Você coloca a sua esperança no que você possui hoje? Se você faz isso, você está muito longe de Deus. A sua esperança tem que ser colocada em Jesus Cristo. Ele que é o caminho, é Ele que nos conduz. A sua esperança tem que ser colocada em Jesus que morreu daquela forma tão dura para nos salvar dos pecados. Tenha um coração agradecido, porque Deus te tocou e hoje você consegue ouvir a voz do Santo Espírito. Para Deus todas as coisas são possíveis. Humildade que Deus espera de nós, essa humildade de espírito. Reconhecermos que Ele é Deus, que somos seu povo. Reconhecermos que somente por Ele conseguimos todas as coisas em nossas vidas. Então, quem poderá ser salvo? Para o homem é impossível chegar à salvação, mas para Deus há todas as possibilidades. Poderá ser salvo somente aquele que reconhecer Jesus como Redentor, como Filho de Deus. Aquele que, com humildade de espírito, entregar a sua vida a Jesus. Fala, Pai, realmente, pela minha mão, pela minha força, pela minha sabedoria é impossível, mas contigo eu consigo. Por ti eu tenho acesso a Deus hoje. Este poderá ser salvo. Este alcançará a salvação. Amém, irmãos?